professor Cadu e vou resolver esse probleminha da FUVEST com vocês, que diz: Maria deve criar uma senha de 4 dígitos para sua conta bancária. Nessa senha, somente os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5 podem ser usados, e o mesmo algarismo pode aparecer mais de uma vez. Contudo, supersticiosa, Maria não quer que sua senha contenha o número 13, isto é, o algarismo 1 seguido imediatamente pelo algarismo 3. De quantas maneiras distintas Maria pode escolher sua senha? Então, basicamente, ela tem que fazer um sorteio de 4 algarismos escolhidos entre 1, 2, 3, 4, 5. Esses são os meus candidatos. Já vou arrumar, peraí. Eu tenho os algarismos de 1 até 5. E eu preciso escolher 4, podendo repetir, para formar uma senha. Então, primeiro, vamos ver o total de senhas que eu posso formar sem restrição nenhuma. E depois eu retiro aquelas que eu não quero. Então, o total de senhas que eu posso formar, vamos fazer a escolha aqui com calma. Eu preciso sortear 4 algarismos. Quando eu for sortear o primeiro, eu tenho 5 candidatos. Quando eu for sortear o segundo, pode repetir. Eu continuo com 5 candidatos. O terceiro também e o quarto também. Isso está dando 5 elevado à quarta, que é 625 senhas. Só que eu tenho que lembrar que todas as senhas que possuem o algarismo 1 seguido do algarismo 3, ou seja, formando ali o número 13, eu não posso formar, porque a Maria não aceita devido à sua superstição. Então, como é que eu posso formar uma senha contendo o algarismo 13? Eu vou contar de quantas maneiras eu posso formar uma senha contendo o número 13, o 1, logo depois o 3, e eu vou retirar essa senha do meu total. Se eu quero formar a senha de 4 algarismos, eu quero fazer o 13 aparecer ali dentro, eu posso fazer o 13 aparecer nas 2 primeiras casas, eu posso fazer ele aparecer nas 2 casas do meio, e eu posso fazer ele aparecer nas 2 casas do final. Então as minhas restrições são aquelas senhas assim, ó. Aquelas que começam com 13, aquelas que têm o 13 formado nas 2 casas do meio, e aquelas que têm o 13 formado nas 2 casas do final. De quantas maneiras eu consigo, nessa situação, formar uma senha que comece com o número 13? Se eu já estou falando que a senha começa com o número 13, eu só tenho uma opção de preencher a primeira casa e uma opção de preencher a segunda casa. Nas 2 últimas, restrição nenhuma. Eu tenho 5 candidatos para cada, no total 5 vezes 5, eu tenho 25 senhas nesse padrão. Quantas senhas eu consigo formar com 13 nas 2 casas do meio? Uma situação idêntica a essa, ó. Você tem uma opção para essa casa, uma para essa. Aqui você não tem restrições, aqui você não tem restrições. 5 vezes 1 vezes 1 vezes 5, 25 de novo. E na última opção, vejam, eu tenho que formar o 13 nas 2 últimas casas. Uma opção para cada uma delas, e aqui não há restrições. Então aqui eu tenho 5 opções e aqui também. 5 vezes 5 vezes 1 vezes 1, isso vai dar 25 senhas. No entanto, vejam que aqui nós temos 75 senhas não permitidas, e você precisa agora dar o pulo do gato, que é perceber que existe uma senha, que é a senha 1313, que está sendo contada 2 vezes aqui. Como que eu sei disso? Quando eu fui formar esse primeiro conjunto de senhas, eu obriguei que nas 2 primeiras casas eu tivesse o 13, só que nas 2 últimas eu deixei acontecer o que fosse, ó, 5 opções e 5 opções. Ou seja, a senha 1313 foi contada aqui? Foi, porque eu obriguei que aqui fosse 13 e aqui eu não impus restrições. A mesma coisa aconteceu aqui. Eu obriguei que as 2 últimas casas fossem 13 e aqui eu não impus restrições. Logo, a senha 1313 foi contada aqui e foi contada aqui. Na verdade, eu não deveria contá-la 2 vezes, eu deveria contar uma vez só. Então, como que eu corrijo isso? Ou eu transformo um desses 2 em 24, para não repetir a contagem dessa senha, ou simplesmente pego esse 75 e tiro 1, para falar que, na verdade, eu não tenho 75 restrições, eu tenho 74 restrições. Logo, das 625 senhas que eu posso formar, 74 não são permitidas. Se fosse 625 menos 75, daria 550. Acrescentando uma, 551 senhas são possíveis. Resposta certa para esse problema, item A. Tchau, pessoal. Até a próxima.